Isaac Newton foi um cientista, matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês que viveu entre 1642 e 1727. Ele é amplamente reconhecido como uma das figuras mais influentes da história da ciência e um dos pilares da revolução científica do século XVII. Newton foi professor de matemática na Universidade de Cambridge e membro da Royal Society. Sua importância reside em suas contribuições fundamentais para diversas áreas do conhecimento, como a formulação das leis do movimento e da gravitação universal, que estabeleceram os fundamentos da mecânica clássica. Ele também desempenhou um papel importante no desenvolvimento do cálculo diferencial e integral, na teoria da luz e das cores, além de ter estudado fenômenos relacionados à óptica. Newton não apenas revolucionou a forma como entendemos o movimento dos corpos na Terra e no cosmos, mas também criou um sistema de pensamento científico baseado em leis universais que poderiam ser expressas matematicamente. Seu trabalho consolidou a ideia de que o universo opera de forma ordenada, regida por princípios que podem ser descobertos por meio da observação e do raciocínio lógico. As principais contribuições de Isaac Newton para a física transformaram profundamente nossa compreensão do universo, estabelecendo os fundamentos da mecânica clássica e da ciência moderna. Suas contribuições mais notáveis incluem: 1. Leis do movimento. Newton formulou três leis fundamentais que descrevem como os corpos se movem. Essas leis explicam fenômenos desde o movimento de objetos cotidianos até o movimento planetário, criando uma base sólida para a mecânica. 2. Lei da gravitação universal. Ele propôs que todos os corpos com massa se atraem mutuamente com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Essa lei explicou tanto a queda dos objetos na Terra quanto o movimento dos planetas ao redor do Sol. 3. Conceito de força e inércia. Newton introduziu uma visão unificada para a interação entre força, massa e aceleração, revolucionando a física e conectando fenômenos terrestres e celestes. Além disso, ele desenvolveu o cálculo diferencial e integral, simultaneamente, mas de forma independente de Leibniz, uma ferramenta essencial para descrever mudanças contínuas, como as que ocorrem no movimento dos corpos. Essas ideias mudaram radicalmente a ciência, introduzindo uma visão mecanicista do universo, que passou a ser entendido como uma máquina governada por leis matemáticas precisas. Newton não apenas explicava o como, mas também fornecia os métodos para calcular e prever o comportamento dos sistemas físicos, desde o micro até o macroscópico. A filosofia Naturalis Principia Mathematica, ou simplesmente Principia, publicada por Isaac Newton em 1687, é uma das obras mais importantes da história da ciência. Nela, Newton estabeleceu os fundamentos da mecânica clássica e introduziu as leis do movimento e a lei da gravitação universal, que formaram a base do entendimento científico do universo por séculos. A obra é dividida em três livros. Livro 1, O Movimento dos Corpos. Newton formula as três leis do movimento e aplica métodos matemáticos para descrever o movimento de corpos em diferentes condições, como em meios resistentes e no vácuo. Livro 2, Movimentos em Meios Resistentes. Ele aborda o movimento de corpos através de fluidos e discute temas como resistência do ar e movimento de projéteis. Livro 3, O Sistema do Mundo. Newton aplica suas leis ao sistema solar, demonstrando que a gravidade é a força que governa o movimento dos planetas, das luas e dos cometas, unificando o céu e a terra sob as mesmas leis. O impacto da Princípia foi imenso, pois consolidou a ideia de que os fenômenos naturais podem ser explicados por leis matemáticas universais. A obra não apenas revolucionou a física e a astronomia, mas também influenciou profundamente a filosofia natural e o pensamento científico, marcando o ápice da revolução científica. Isaac Newton desenvolveu as leis do movimento para descrever como e por que os objetos se movem, estabelecendo os fundamentos da mecânica clássica. Essas leis são: primeira lei, lei da inércia. Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme a menos que seja obrigado a mudar de estado por forças aplicadas a ele.
Isso significa que, na ausência de forças externas, a tendência natural de um objeto é manter seu estado atual. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. A mudança no movimento de um corpo é proporcional à força aplicada sobre ele e ocorre na direção dessa força. Matematicamente, é expressa como F é igual a ma, onde Fi é a força resultante, m é a massa do objeto e a é a aceleração. Essa lei quantifica como a força influencia o movimento de um objeto. Terceira lei, ação e reação. Para toda ação existe uma reação igual e oposta. Isso significa que, quando um corpo exerce uma força sobre outro, o segundo corpo exerce uma força de mesma intensidade, mas em sentido oposto, sobre o primeiro. Essas leis explicam a interação entre forças e movimento de forma universal. Elas são aplicáveis tanto no cotidiano, como na movimentação de veículos, quanto em sistemas celestes, como o movimento dos planetas. A formulação dessas leis foi um marco a unificar conceitos dispersos em uma estrutura lógica e matemática precisa, permitindo prever e descrever o comportamento dos corpos em diversas situações. A lei da gravitação universal, formulada por Isaac Newton, afirma que dois corpos quaisquer no universo se atraem mutuamente com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. A fórmula matemática é F igual a G frac M1 M2 R equal, onde F é a força gravitacional, G é a constante gravitacional e M1 e 2 CRAs são as massas dos dois corpos. R é a distância entre os centros dos dois corpos. Essa lei teve um impacto revolucionário ao unificar fenômenos terrestres e celestes sob uma única explicação. Ela explicou por que os objetos caem na Terra, por que a Lua orbita nosso planeta, por que os planetas seguem suas trajetórias ao redor do Sol e até mesmo o comportamento de cometas. Combinada às leis do movimento, a gravitação universal mostrou que os movimentos dos corpos no espaço são regidos pelas mesmas forças que atuam na Terra. Isso trouxe uma nova visão do cosmos, como um sistema ordenado e previsível, onde os mesmos princípios matemáticos podem ser aplicados tanto para objetos em queda quanto para o movimento dos astros. Essa ideia foi um marco na ciência, pois encerrou a separação tradicional entre o mundo terrestre e o mundo celeste, estabelecendo um universo regido por leis naturais universais. As descobertas de Isaac Newton na óptica foram fundamentais para a física e ampliaram significativamente o entendimento da luz e de suas propriedades. Ele realizou experimentos que demonstraram que a luz branca não é pura, mas sim composta por um espectro de cores. Um dos experimentos mais famosos de Newton foi o uso de um prisma para decompor a luz branca em suas cores constituintes, o espectro visível, e em seguida recompor essas cores em luz branca usando um segundo prisma. Isso refutou a ideia dominante de que as cores eram modificações da luz branca ao interagir com objetos. Além disso, Newton formulou a teoria corpuscular da luz, que sugeria que a luz era composta por partículas, ou corpúsculos. Embora essa teoria tenha sido substituída posteriormente pela teoria ondulatória e, mais tarde, pela teoria quântica, ela desempenhou um papel importante no desenvolvimento inicial da óptica. Outra de suas contribuições foi a invenção do telescópio refletor, que utilizava espelhos em vez de lentes para evitar aberrações cromáticas, um problema comum nos telescópios da época. Esse design tornou-se um marco na astronomia e é amplamente usado até hoje. As descobertas de Newton na óptica não só influenciaram diretamente a física, mas também contribuíram para o avanço da astronomia, da engenharia óptica e da compreensão da natureza da luz, abrindo caminho para estudos mais avançados em eletromagnetismo e física moderna. Fora das ciências naturais, Isaac Newton tinha interesses intensos e contribuições relevantes em áreas como a alquimia e a teologia, mostrando sua busca por um entendimento abrangente do universo e da existência humana. Na alquimia, Newton realizou extensos experimentos e escreveu milhares de páginas de anotações. Ele buscava descobrir a pedra filosofal, uma substância lendária que acreditava-se ser capaz de transformar metais comuns em ouro e oferecer imortalidade. Para Newton, a alquimia não era apenas uma prática esotérica, mas uma tentativa de entender os princípios básicos da matéria,
que ele considerava parte do mesmo esforço intelectual que sua física e matemática. Na teologia, Newton era profundamente religioso, mas rejeitava a ortodoxia cristã de sua época, especialmente a doutrina da Trindade. Ele estudou a Bíblia intensamente, escrevendo obras sobre profecias bíblicas e tentando calcular eventos históricos e futuros com base em interpretações das Escrituras. Ele via as leis naturais como reflexo da ordem divina e acreditava que a ciência era uma maneira de decifrar a mente de Deus. Apesar de seus interesses nesses campos serem menos conhecidos, eles influenciaram sua visão geral do mundo. Para Newton, não havia separação entre ciência, filosofia natural e espiritualidade. Sua busca pelo conhecimento era abrangente, combinando razão e fé na tentativa de desvendar os segredos do cosmos e da existência. Isaac Newton teve relações complexas com outros cientistas de sua época, marcadas tanto por colaborações quanto por rivalidades acirradas. Dois dos casos mais conhecidos envolvem Robert Hooke e Gottfried Wilhelm Leibniz. Com Robert Hooke, Newton teve uma relação conflituosa. Hooke, um dos membros proeminentes da Royal Society, criticou algumas das ideias de Newton, especialmente no campo da óptica. A rivalidade se acirrou quando Hooke afirmou que Newton havia se inspirado em suas ideias sobre a gravidade e o movimento planetário. Embora Hooke tenha feito contribuições significativas à ciência, suas disputas com Newton prejudicaram a relação entre os dois. Há indícios de que Newton, ao se tornar presidente da Royal Society, trabalhou para minimizar o legado de Hooke, inclusive apagando sua contribuição em registros históricos. Com Gottfried Wilhelm Leibniz, a controvérsia foi ainda mais intensa, envolvendo a invenção do cálculo. Tanto Newton quanto Leibniz desenvolveram o cálculo independentemente, mas o crédito foi disputado. Newton havia elaborado suas ideias antes de Leibniz, mas Leibniz publicou suas descobertas primeiro. A Royal Society, sob a presidência de Newton, emitiu um relatório atribuindo a descoberta a Newton, acusando Leibniz de plágio. Essa disputa não apenas marcou suas carreiras, mas também dividiu a comunidade científica europeia. Apesar dessas rivalidades, Newton manteve boas relações com outros cientistas, como Edmund Halley, que o incentivou a publicar o Principia. No entanto, sua personalidade reservada e, em muitos casos, defensiva, frequentemente complicava suas interações. Suas disputas refletem tanto a intensidade do ambiente científico da época, quanto sua própria obsessão com controle e reconhecimento. O legado de Isaac Newton na ciência moderna é imenso e multifacetado. Suas descobertas e ideias formaram a base de várias disciplinas e moldaram a maneira como entendemos o universo. Na física, suas leis do movimento e a lei da gravitação universal estabeleceram a estrutura da mecânica clássica, que dominou o pensamento científico até o surgimento da teoria da relatividade de Albert Einstein e da mecânica quântica. Mesmo assim, os princípios de Newton continuam sendo essenciais para descrever fenômenos cotidianos e para aplicações práticas, como na engenharia e na exploração espacial. Na matemática, o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral, embora compartilhado com Leibniz, revolucionou a ciência ao criar ferramentas para descrever mudanças e movimentos contínuos. Essas ferramentas são fundamentais na física, economia, biologia e inúmeras outras áreas. Newton também deixou contribuições duradouras na óptica, ao estabelecer os fundamentos do estudo da luz e das cores, e na astronomia, ao explicar matematicamente o movimento dos corpos celestes. Seu telescópio refletor é um marco na história da tecnologia científica. Além disso, seu método científico, baseado em observação rigorosa e análise matemática, consolidou o paradigma moderno da ciência como uma busca sistemática por leis universais. Ele inspirou gerações de cientistas, incluindo grandes nomes como Einstein, que descreveu Newton como o maior gênio da história. O impacto de Newton não se limita à ciência. Suas ideias ajudaram a moldar a visão mecanicista e racionalista do universo que caracteriza o Iluminismo, influenciando até mesmo o pensamento filosófico e cultural. Seu legado é uma demonstração clara de como o intelecto humano pode transformar o entendimento da realidade e abrir novos horizontes para a humanidade.